Estamos aqui, sou Alex Pereira Barbosa, conhecido nacionalmente como MV Bill. Faço rap, sou considerado da velha guarda, old school do rap nacional, mas que estou em plena atividade, né? Continuo trabalhando bastante, fazendo muitas coisas. Comecei muito cedo dentro do rap, mas também já fiz muitas coisas com gente mais nova do que eu, né? Gente que tem às vezes até a idade de ser meu filho, já gravou junto comigo, então me sinto um cara muito privilegiado. Porque se vocês forem pensar, tem muito tempo que eu não vou à televisão. Fui um dos caras que ajudou a popularizar o rap indo para a televisão. Fiz muitos programas de TV, mas tem muitos anos que eu não participo de nenhum programa de TV. E foi justamente nesse período que eu comecei a ver que algumas pautas não poderiam ser levantadas pela televisão, como, por exemplo, a pauta racial. Eu comecei a ser chamado para ir na televisão somente quando era 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, ou tivesse na Semana da Consciência Negra, como se a gente só precisasse ter esse debate nesse período. Então eu recusei muitos programas de televisão, muitos convites que me foram feitos. Em determinado momento da minha carreira, algumas pessoas me criticavam porque eu ia à televisão, porque eu dava sim para alguns programas, mas muitas pessoas não sabem dos nãos que eu também já dei. Eu sempre avisava para as pessoas que tentavam me convidar que, do mesmo jeito que é importante falar de racismo em novembro, em dezembro também é. A mesma discriminação que é sofrida em novembro, ela também ocorre em janeiro, fevereiro. Então acabava virando assim, um período curto onde alguns programas de TV se aproveitavam para colocar uma plateia preta, coisa que não aconteceu o ano inteiro, alguns debatedores negros, algum artista negro, e eu não me prestei mais a fazer esse papel. Então eu fiquei fora da televisão há muito tempo. E nessa questão racial, eu acho que no Brasil, a gente peca muito, e não é somente pela questão midiática, mas como num todo. A gente tem várias pesquisas que são anuais, que mostram que negros, mesmo ocupando o mesmo cargo de pessoas brancas, ainda assim recebem menos, e mulheres recebem menos do que todos. Então, essas são algumas situações que já acontecem durante muito tempo, mas que não causam espanto. Aliás, estão longe de causar espanto. E o momento em que a gente está vivendo é que muitas pessoas estão indo para a rua protestar contra o racismo, né? Que seja uma coisa nova. É um sentimento antigo, é uma vontade antiga. Só que é difícil você mobilizar quem nem consegue reconhecer o racismo em determinadas ações. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos, que aconteceu com o George Floyd, no próprio Estados Unidos já aconteceu várias outras vezes. Aqui no Brasil a gente tem vários George Floyd, que acontece todos os dias em várias favelas do Brasil. Só que diferentemente dos Estados Unidos, aqui a gente tem muita dificuldade de tratar esses casos como casos de racismo. Eles viram casos de violência. Por mais que a gente saiba que a maioria das pessoas que morrem nesse tipo de situações sejam pretas, sejam faveladas, ou sejam não brancos, mas ainda assim a gente tem muita dificuldade de trazer essa discussão para o âmbito racial. E até na hora de protestar, de se manifestar, a nossa forma acabava sendo diferenciada por conta do tipo de reação que a gente tinha aqui. Eu sempre fui tratado em algumas situações como lunático por estar falando da violência racializada que a gente tem, da violência racial que a gente sofre no dia a dia, da violência que mata. Se a gente não consegue discutir isso, não consegue identificar essa violência, a gente não consegue exterminar o racismo, que para nós, no Brasil, é como se fosse um tabu a ser quebrado, porque as pessoas têm medo de falar da questão racial. E não pode ter medo.
deve ser um hábito. Alguns analistas dizem que tá imitando os Estados Unidos. Pô, se for uma atitude que a gente precisa ter como preto aqui no Brasil, pô, a gente tem que imitar, tem que importar, tem que trazer para cá. Só que tem muitas coisas que eles fazem lá que a gente não tem como fazer aqui. Você acha que se você chegar para um policial e falar do jeito que os americanos falam sobre seus direitos, assim na frente de um policial, às vezes até apontando o dedo, pô, sem encostar, sem falar nenhuma palavra de baixo calão, você já está levando a tapa no meio da cara. E dependendo do lugar, você leva um tirão no meio do peito e fica por isso mesmo. Aqui a gente tem a cultura de morrer, de sofrer, nada a dizer e nada a ser feito. Porque a gente aprendeu a não brigar pelos nossos direitos. Se o país fosse sério mesmo, fosse do jeito que a gente é quando está em Copa do Mundo, quando acontecesse um caso desse, se juntava todo mundo. As pessoas que têm influência, os brancos que mandam no país, as pessoas que são ricas. Se elas demonstrarem sua indignação junto com a gente consegue mudar alguma coisa. Mas quem se omite tem sua parcela de culpa. E às vezes uma parcela grande. Porque se você pensar legal, irmão, minha irmã, pensa legal. Quem cuida dos seus interesses hoje? Politicamente falando. Porque os seus interesses, quem cuida é a política. Por mais que você não goste de política, quem cuida dela ama a política. Tá ligado? Enquanto você odeia. É bom a gente saber dançar, saber fazer música, saber fazer arte. Mas a gente tem que aprender a sentar na mesa que decide as coisas. A gente precisa aprender a ter o poder da caneta da mudança. Senão a gente vai ser cobaia pro resto da vida. A gente não veio no mundo para ser cobaia. E quem vive na favela, porra, vive a violência de às vezes não ter assistência, né? Às vezes assistência básica, os serviços básicos, que para mim já é uma violência. Você sofre com a violência policial, você sofre com a violência do tráfico de drogas, você sofre com a violência da milícia. Talvez o Rio de Janeiro seja o único lugar do mundo em que exista guerra de bandido com bandido, de bandido com polícia e de polícia com polícia. E no meio disso tudo fica o morador. Mas o morador ele não denuncia o crime. Ele não denuncia o crime, ele não denuncia a milícia porque são à margem da lei. E eu acho que quando faz esse tipo de comparação, você desnivela a polícia. Você bota a polícia lá embaixo. A polícia é a lei, pô. A polícia não pode errar. A polícia não pode ser arbitrária. É a mesma polícia, mas ela tem que ser igual para todo mundo. Ela não pode botar galho dentro quando chega num condomínio de rico e o cara diz que recebe 300 mil reais por mês e esculacha um policial, ele não faz nada. E quando no outro lado, na favela, basta ser preto para ser encarado como suspeito. Bill, vocês não podem receber uma dura da polícia, vocês não podem ser revistados? Claro que sim. O problema não está na revista. O problema está quando o policial tem a certeza que ele está parando um bandido. Aqui é pé na porta, se não estiver em casa, não precisa de mandado. É a base do tapa na cara. Se tiver que arriar tuas calças e te deixar pelado na rua, você vai ficar. E se você reclamar, você leva um monte de tapa na cara. E aqui você é afastado das ruas com o bico do fuzil, empurrando assim. É muito difícil ter a mesma atitude que a gente vê em outros países na luta contra o racismo. Enquanto o Brasil não entender que a violência policial também é racismo. Aliás, é a forma mais cruel de mostrar o racismo, porque ela mata. Mesmo sabendo que o tratamento é diferenciado quando é preto, ainda assim a gente tem essa dificuldade de racializar
esses crimes. Tio Bill deu papo. Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Olhos abertos fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Fechar a boca e não me expor meus pensamentos, com receio que eles possam causar constrangimentos. Será que é isso, não cumprir compromisso? Abaixar a cabeça e se manter omisso. A hipocrisia